Oi, pessoal. Quem tiver aí, puder me avisar se o áudio está funcionando, agradeço. Gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela, para quem não me conhece, acho que algumas pessoas aqui eu não conheço. Desculpem fazer o estudo hoje sentado, eu estou com um pouquinho de dor nas costas, então eu não vou aguentar ficar em pé. Vou fazer sentado. Vamos fazer uma prece primeiro e aí depois a gente conversa sobre o estudo de hoje. Então vamos todo mundo se concentrar. Obrigada a Deus, Mestre Jesus, pela oportunidade do estudo, pela reunião de todos nós aqui nesta casa abençoada, bendita. Que nossos corações possam estar abertos a tudo que for dito hoje aqui. Que levemos isso para a nossa semana, para a nossa vida. Que possamos refletir sobre as palavras do Emmanuel, sobre as reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Que a doutrina espírita possa acalentar nossos corações, nos abraçar, aquietar nossos pensamentos, nos ajudando nas provas e desafios da vida. Agradecemos também a Dona Isabel Soares de Moraes e a seu Benedito Daniel pela receptividade, pelo amor, pelo carinho de sempre. Que os bons espíritos estejam conosco e que nesse momento nós estejamos conectados a eles. Que assim seja. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Boa tarde. Eu acho que tá. Gente, hoje o estudo vai ser a lição 129 do Fonte Viva. A gente está estudando esse livro aos sábados, para quem está vindo aqui pela primeira vez, depois aí desses dias de férias da pandemia. O Fonte Viva é um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel, e é um livro sobre o Evangelho de Jesus, né? Então, o Emmanuel traz sempre uma passagem do Evangelho e depois ele nos traz reflexões pessoais dele, né, acerca do tema. Lembrando que o Emmanuel é um espírito com obras aí riquíssimas e que nos ajudam, né, a entender a simplicidade e ao mesmo tempo a complexidade do legado do Cristo, né? Simplicidade porque o legado dele, a grosso modo, é simples, mas para a nossa condição ainda de espíritos ignorantes e em evolução, essa simplicidade acaba se tornando complexa. E a gente precisa de espíritos como Emmanuel para tentar entender um pouco melhor e aplicar isso na nossa vida, né? Como eu sempre falo, Jesus não encarnou na Terra à toa, então se ele veio aqui é porque ele pode e deve nos servir de guia e modelo. Então o legado dele funciona como uma inspiração para que a gente tente, né? Não quer dizer que a gente consiga, mas que a gente tente ser um pouquinho do que ele foi, tá? Então vamos lá. O trecho que o Emmanuel escolhe nessa lição fala sobre paciência. E é um trecho de uma carta que Paulo, né, o apóstolo Paulo, escreveu aos Hebreus. E diz assim, é um trecho curto. Por que necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Então, a lição, o Emmanuel intitulou de Guarda a Paciência. E aí ele começa refletindo acerca desse trecho que eu li, dizendo o seguinte: provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Então ele começa, a gente já se identifica de cara aqui, né? Porque ele começa dizendo que de alguma forma unânime esse sentimento de que a esperança não é algo tão fortificado dentro de nós.
Por que será que o Emmanuel diz isso? A gente aqui na Terra, a doutrina nos fala que as duas maiores chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. E aí, dentro desses dois, entre aspas, defeitos, né, que nós temos, a gente vai encontrar muitas vulnerabilidades humanas, como o imediatismo, a impaciência, a ansiedade. Então, eu acho que a gente nunca tem falado tanto sobre ansiedade, sobre imediatismo como hoje em dia, né? Os nossos corações gritam por isso. Então, o Emmanuel, muito sabiamente, ele já começa dizendo que ele sabe que a esperança, de uma certa forma, está torturada dentro dos nossos corações. A gente ainda não tem aquela consciência ou a paciência de que entre um plantio e uma colheita existe a paciência e o adubar. Nossas mentes ainda não absorveram esse conceito da criação. A gente planta hoje e quer a colheita, a boa colheita, né? A má colheita a gente não quer, a gente quer a boa colheita no dia seguinte. E as coisas não acontecem com essa pressa e com esse imediatismo que a gente deseja. Por que que elas não acontecem? Porque existiu um ontem. A nossa vida aqui na Terra não se resume somente aos atos que nós praticamos nessa existência. A gente viveu muitas vidas, provavelmente. Então, nós temos um passado aí pelas nossas mentes humanas esquecido. Mas a lei natural e divina de ação e reação, ela é para todos. Então, o que nós fizemos em algum momento, seja bom ou ruim, nós colheremos no futuro, seja bom ou ruim. E esse futuro não só diz respeito ao amanhã, ao domingo, à segunda-feira, à semana que vem, ao mês que vem. Eu posso ter uma boa colheita de um plantio em uma outra existência. Ou eu posso ter uma má colheita de um mau plantio numa outra existência. Então, nesse sentido, a paciência precisa adentrar os nossos corações. E por que é difícil ter a paciência e, ao invés de dar lugar a ela nos nossos corações, a gente dá lugar à ansiedade e ao imediatismo? Por causa do orgulho. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar essa reflexão. Se vocês não concordarem, vocês podem levantar a mão ou quem estiver aqui comentar, tá? Às vezes a gente vai fazer prece, eu não sei vocês, mas eu me identifico, tá? Nesse exemplo. E às vezes a gente fala assim, não, Deus, olha, eu sei da sua sabedoria, eu sei que você é perfeito, eu sei que você sabe das coisas. Mas se você puder fazer esse favorzinho para mim, eu te agradeço. E aí a gente faz o pedido, aquilo que a gente quer. E aquilo não acontece. E a gente fala, nossa, sei lá, Deus não me ouve, né? A minha prece não foi atendida. E o que isso tem a ver com orgulho? A gente não entende que nós somos seres espirituais em evolução. A gente julga que a nossa opinião sobre a nossa própria vida, ela é uma verdade maior do que a de Deus, que é um ser ou algo perfeito. Muitas vezes é tão grande que a nossa mente não alcança, né? Como no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e o Espírito da Verdade responde: Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bondoso. Se a doutrina nos instrui a respeito disso, por que nas nossas orações a gente pede aquilo que a gente acha que é melhor para a gente? Deus já sabe o que é melhor. E é Ele que está certo. Não adianta eu querer entrar numa briga de ou eu ou Deus tem razão. Eu vou perder essa briga. Eu sou um espírito em evolução. Deus é Pai. Deus é perfeito. E aí você pode falar, Gabriela, mas eu acho que eu sei o que é melhor para a minha vida. É só a gente
pegar assim exemplos cotidianos, sei lá, 10 anos atrás, de repente você podia estar num momento da sua vida que você achava que aquele emprego era o emprego certo, aquela pessoa era o amor da sua vida, aquela profissão era a profissão que você era apaixonado e ninguém mudava isso da sua cabeça. Aí passa 10 anos, né, o tempo, um dos maiores aí, aliados ao desenvolvimento moral do espírito, ele vem e nos traz respostas de que às vezes aquela não era a profissão ideal, de que aquele amor não era tão o amor que você imaginava, né? De que aquele emprego não era para sempre. E aí você fala, poxa, naquele momento eu tinha uma opinião sobre a minha própria vida e eu achava que ela era absoluta, ela era uma opinião incontestável, ela era uma verdade incontestável. E o tempo te mostra que não. Porque nós somos crianças. Então, é como se a gente colocasse, quando a gente age dessa forma, que eu dei o exemplo da prece, é como se a gente achasse que uma criança, sei lá, de 3 anos de idade pode decidir tudo a respeito da vida dela. Ela pode? Não. Ela precisa de pais que a alertem, que a aconselhem, que a protejam, que decidam muitas vezes por elas, porque elas são crianças. Nós também somos crianças, só que nós somos crianças espirituais. Por isso que tudo que a gente está falando hoje sobre a paciência envolve o conceito de prece, como eu acabei de falar, a gente repensar como a gente tem agido nessa questão da prece. Será que a gente não cobra de Deus? A gente, na verdade, será que a gente faz uma cobrança para Deus ou é uma prece? Tem a ver com orgulho, porque a gente muitas vezes não aceita a condição de espíritos em evolução. E às vezes a gente não aceita os acontecimentos que nós não podemos mudar, porque tem acontecimentos que nós não mudamos. Tem o livre-arbítrio que faz eu escolher caminhos? Tem. O futuro ele não é imutável, né? Porque a gente tem livre-arbítrio. Porém, tem coisas que a gente não consegue mudar, que eu não controlo. Eu não controlo algumas coisas. E achar que eu controlo gera um gasto de energia e um sofrimento muito grande. Isso advém do orgulho. Então, quando a gente se coloca no nosso lugar de espíritos em evolução e entende que o restante é Deus quem controla, é Deus que sabe pela sua perfeição, pela sua bondade, pela sua justiça, isso de uma certa forma ameniza algumas dores, cicatriza algumas feridas, tá? Foi só o primeiro parágrafo, gente, eu já falei tudo isso aqui. Tudo bem? Tudo bem? E aí o Emmanuel vai continuando, tá? Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatar os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Então ele está dizendo aqui, como é que eu posso pedir paz para Deus, uma vida assim, ó, constante, uma vida sem oscilações, uma vida pacífica? Como é que eu posso pedir isso se gravado no meu passado, na minha consciência, existem débitos? Existem créditos também, porque ninguém é só 100% entre aspas maus e ninguém é 100% entre aspas bom, né? Mas existe débitos. Então, antes de deitar a cabeça ali no travesseiro e querer essa paz constante, eu preciso trabalhar. E é nas relações, é nas dores, é nesses confrontos com esses sentimentos, né, que são desafiadores, como o orgulho, a impaciência, que a gente vai evoluindo e aprendendo. Eu vi um vídeo, eu não vou lembrar o nome do canal, são esses canais espíritas de humor que trazem temas muito relevantes, né, de uma forma bem assim, leve e engraçada, mas nos faz refletir. E aí, eu não vou lembrar o canal, se eu lembrar eu falo depois. E aí o tema tinha muito isso assim sobre a paciência, sobre essa coisa do imediatismo, da ansiedade, da prece. Aí mostrava assim o ator, né, ele à noite, antes de dormir,
fazer minha prece. E espírita, né? Se diz um cara espírita, cristão, vou fazer minha prece. Aí ele cata uma folha e ele fala assim, Deus, ó, eu tenho uma listinha aqui para falar para você. Amar ao próximo. Tô amando todo mundo. Amo o próximo do meu próximo, tô amando todo mundo. Então até aí tá certo. Honrar pai e mãe. Nossa, mais pro meu pai e pra minha mãe, não tem quem faça igual a mim. Faço tudo, tô honrando até o cunhado. Aí ele fala, caridade, fazer caridade. Nossa, semana passada engordei, dei todo o meu guarda-roupa pro irmãozinho da rua que estava precisando. E aí ele vai falando uma série de listas de coisas a favor dele. E aí ele vai falando durante a prece. Não, Deus, eu sei que o Senhor é, né, perfeito, sabe de tudo, mas assim, né, eu tô fazendo certo, eu tô no caminho certo. Então se o Senhor puder me ajudar, né, tô desempregado, minha esposa largou de mim, tô no cheque especial. E aí ele começa a falar dos problemas. Tipo assim, tenho créditos, né, porque eu tô fazendo isso aqui conforme manda os mandamentos. Tô com essas dificuldades, dá uma aliviada aí. E aí ele vai dormir, e aí chega, aí mostra assim, um espírito de luz, né, vindo. Falou, nossa, seu Alberto, o senhor fez uma prece, né, indagando aí a providência divina, questionando, né, sobre as coisas que o senhor merece. Ele, não tô julgando Deus, nem o divino, nem nada. Eu só quis, né, dar uma lembrada aí para Deus que eu tô no caminho certo, para ele dar uma ajudada. E aí o Espírito fala assim para ele, o Espírito de luz. Ele traz o Espírito de luz, um livro, gente, te juro, dessa grossura. E aí ele fala assim, ó, seu Alberto, o senhor fez uma lista para Deus. A gente trouxe aqui a listinha do senhor de débitos. Aí ele olha e ele fala, tudo isso? Ele fica chocado. Não tem como parcelar? Aí o Espírito de luz fala, já está parcelado. E aí ele, não, isso aqui é coisa da minha mente, volta a dormir, porque ele não quer aceitar aquela realidade, né? E aí o vídeo acaba. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, gente, a gente é muito assim na nossa prece, no nosso sentimento com Deus. A gente acha que o que a gente está fazendo nessa existência tem que ser o suficiente para garantir uma existência de saúde, de paz, de constância, né? Sem oscilação, sem problema, sem doença. E, gente, não é assim não. Infelizmente. Ou felizmente, não é assim. Se a gente aprendesse pelo amor ou só por ele, mas a nossa condição são as dificuldades das nossas maiores professoras. Infelizmente, eu queria poder falar que não são, mas são. Né? Pode falar. Que a gente vai conseguir, talvez a gente consiga bom ânimo, né, boas energias, motivação, mas isso não é simplesmente dado, né? Com certeza. Depende do nosso merecimento. Né? E também, sobre isso que você falou, tudo que a gente conquista, que vem com suor, a gente não dá mais valor do que aquilo que de repente chega assim, muito fácil nas nossas mãos. Então, é nesse sentido que a gente tem que repensar sobre as coisas, sobre a nossa própria evolução, sabe? Olhar com mais empatia para as nossas dificuldades e entender que faz parte do momento que a gente vive. Faz parte, né? Faz parte o orgulho, faz parte ainda que a doutrina nos instrua sobre esse conceito de prece que eu falei, faz parte que ainda na hora de fazer a prece a gente ainda se torne mais um cobrador de Deus do que alguém ali que se coloca numa posição de humildade e só agradeça, porque eu acho que é mais ou menos isso que deveria ser, né? Então, faz parte. Aí o Emmanuel questiona, como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura,
que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. Antes de continuar, ele começa falando que, assim, nós sabemos que, uma vez espíritos em evolução, nós estamos fadados à perfeição. Todos nós, graças a Deus. Então, esse destino de perfeição moral e espiritual é para todos. Se vai demorar ou não, eu já não sei. Cabe a cada um através do seu livre-arbítrio. Mas todos nós atingiremos esse ponto, tá? Porque faz parte de uma lei divina e uma lei natural, que é a lei de evolução. Todo ser vivo está para ela. Então, todos nós vamos evoluir. Não adianta você querer ficar sentado que uma hora, Deus vai dar um totozinho ali na cadeira e você vai ter que cair para poder querer levantar. Né? Lembrando que a gente não regride moralmente nem espiritualmente, a gente pode estacionar. Mas uma hora, cedo ou tarde, a gente avança. Tá? Então, ele está dizendo que, uma vez que ainda o nosso destino seja essa perfeição, essa paz, né, tudo isso que a gente deseja, até chegar lá a gente precisa quitar esses débitos, sejam com outros espíritos, seja com a nossa própria consciência, tá? Com a vida como um todo. E aí ele começa a falar de questões que nos perturbam, né? Ele fala, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, como se fosse a nossa consciência assim, poxa, ali, olha como é difícil, eu sofro aqui, eu sofro ali. Aí ele continua, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Tem hora que a gente fica pensando nisso tudo e a gente se sente injustiçado. Mas não existem injustiçados. Se eu falar que existe, eu estou indo contra o que a doutrina me instrui, porque ela fala sobre a lei de ação e reação, ela fala sobre a perfeição e a justiça de Deus. Então, se eu falo que existem injustiçados, eu não acredito nem na lei de ação e reação e nem nesse conceito bem simples do que é Deus, que o Espírito da Verdade nos responde lá no Livro dos Espíritos. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tenha paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. E aí ele deu vários exemplos antes, e vou pegar um deles, por exemplo, aqui, que ele fala sobre enfermidades do corpo, né? É uma realidade que eu estou vivendo dentro da minha família. Esses dias, numa conversa, uma pessoa me falou assim, nossa, mas como, né, que a fulana está passando por isso, por essa enfermidade no corpo? Ela é uma pessoa tão boa, nunca fez mal para ninguém, nunca nem fofocou do vizinho. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, né? Às vezes a gente acha que a pessoa que vai adoecer o corpo é só o bandido, é só o político corrupto, é só a pessoa que matou, que roubou, mas não. A gente, como eu falei lá no começo, a gente tem, né, um passado que a gente não lembra, a gente vai trazer nessa existência colheitas do plantio nesse passado, e também a gente tem que pensar que muitas consequências do hoje são também dessa vida. E nem sempre fazer o mal, esse conceito de fazer o mal ao outro, é só o que traz consequências ruins ao corpo físico como uma doença. Às vezes, a gente não faz o mal para o outro, mas a gente faz o mal para nós. Ah, Gabriela, mas como é que eu posso fazer mal para mim mesma? A gente faz. Às vezes isso é mais corriqueiro do que as pessoas que fazem o mal para o outro, esse mal que eu estou falando aqui que a gente julga, né? E como é que a gente faz mal para a gente? A gente guarda a mágoa das pessoas, das situações, das relações mal resolvidas.
a gente nega perdão ao próximo, a gente se culpa, a gente não se admira e por aí vai. Todos esses sentimentos, eles vão se somando ao longo do tempo. Você não desejou mal para ninguém, você realmente não falou mal do vizinho, mas você guardou raiva. Você não verbalizou, mas você sentiu aquele mal. E as nossas células vão responder a isso. O nosso corpo físico, uma hora, responde a isso também. E pode responder através da doença. Então, estar doente fisicamente não quer dizer que alguém é ruim ou alguém é bom. Significa que houve um desajuste de energias no corpo espiritual daquela criatura, no perispírito, por ações, sentimentos e pensamentos, e consequentizou no corpo físico. Precisa estourar. Uma hora é a doença que te cura, às vezes não é ela que te mata, porque às vezes ela te mostra que você estava no caminho errado. Então, paciência, né? Acredita em Deus. É uma situação dessa, por exemplo, quando ela acontece com você ou com alguém que você ama, você não controla. Infelizmente ou felizmente. O que você faz? A prece, como a Gabi falou, para te fortalecer, para te dar bom ânimo, para que você tenha forças para passar por aquilo, porque é muito difícil. Mas que você entenda que você pode ir até certo ponto, que Deus controla o restante, que existe uma sabedoria divina por trás daquele aparente mal. Ainda que você não enxergue, que você não saiba dizer qual é, existe. E acreditar nisso é sobre fé que a gente está falando. É sobre o que a doutrina espírita nos fala. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Olha que linda essa frase. A gente tem que pagar as contas com a sombra para que a gente adentre a luz. E que a luz nos adentre, né? Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, porque estamos fadados à perfeição. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. A lei de Deus, a lei divina, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, né? Então, o que eu tenho para dizer hoje é que, assim, diante de todas as dificuldades que cada um aqui enfrenta, e todo mundo, eu sei que tem a sua dificuldade, que a gente tenha paciência. Porque a ansiedade, a tormenta, o imediatismo, a revolta, o questionamento, a cobrança com o divino, ela não nos ajudará diante das dificuldades. A paciência é uma grande aliada, né? Ela faz parte aí das características de espíritos que estão amadurecendo. E eu sei que a gente ainda, como eu falei, é muito criança espiritualmente, mas a gente está aqui hoje tendo a oportunidade de ouvir essas reflexões do Emmanuel, tendo a oportunidade de repensar muitas coisas, e eu acho que isso é realmente uma oportunidade, que a gente não só deixe que isso entre por aqui e saia por aqui, né? Que a gente repense que certos comportamentos nessa situação de espíritos em evolução não nos ajudam, só nos atrapalham, porque as nossas vidas elas já são difíceis, né? A gente povoa um planeta que ainda é um planeta de provas e expiações, então o mal, né, esse mal aparente, ele ainda é em grande escala aqui no nosso planeta. Então é difícil conviver com ele e conviver com as consequências dele, individual e coletivamente. Mas a gente tem a doutrina que eu acho que para mim funciona muito como um acalento, sabe? Funciona muito como
algo que faz sentido. Para mim faz muito sentido tudo isso que a gente conversou aqui, tudo isso que o Emmanuel trouxe, tudo que Paulo disse aos Hebreus nessa pequena frase. Ele diz muito numa frase muito curta. E a gente precisa, como eu falei, do Emmanuel para trazer essa expansão da consciência. Porque é difícil para a gente entender o quanto uma simples palavra paciência é complexo. E é difícil para a gente. O quanto ela está ligada a esse conceito de orgulho que eu falei. E há muitas outras coisas, que são as chagas aí da humanidade, que são os empecilhos para que a gente avance. Tá? Então, paciência, pessoal. É isso, alguém quer comentar? Não entendeu? Ficou confuso? Tudo bem? Então é isso, vamos fazer uma prece. Deixa eu só ver se tem alguém aqui que... Não tem. Então, gente, vamos se concentrar de novo. A gente agradece a presença de todo mundo. Agradecemos juntos, né? Unindo os nossos corações, a espiritualidade amiga desta casa, que permitiu esse estudo, que me inspirou. Todos nós somos alunos do nosso professor Jesus Cristo, do nosso mestre, e que o legado dele seja a nossa filosofia de vida, né? Seja uma realidade nas nossas vidas, uma constância nas nossas vidas, que nossos corações possam ser abraçados pelos espíritos de luz, que nós saiamos daqui mais aliviados, mais pacificados, que os próximos trabalhos sejam por Deus, por Jesus, pela Mãe Maria abençoados, como o passe, o estudo da mediunidade, trabalho mediúnico, para que todos que necessitam de ajuda sejam atendidos, porque todos nós temos nossas dores, nossos calcanhares de Aquiles, e essa casa nos serve como um pronto-socorro, como um hospital, que nos recebe, que nos acolhe e que nos trata. Obrigada, Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, Deus, e livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Gente, obrigada aí pela paciência de vocês.